Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos mais uma vez aqui neste encontro, para tratarmos de um assunto muito importante, que com certeza nos levará a ter mais sede de viver a vida em Deus. Hoje estaremos fazendo um comentário sobre o profeta Jonas. Notamos que existem muitas opiniões diferentes sobre este profeta que foi enviado por Deus, e tentou fugir indo em direção errada do que o Senhor tinha ordenado. Mesmo assim, alguém em sua visão particular, defende que Jonas mostrou ser humilde e sincero em sua decisão. Não por desobedecer a Deus, mas sim em assumir o seu erro, não culpando a outros, e nem se calando quando era necessário confessar o porquê o barco estava sendo açoitado pelas águas. Depois você irá tirar a sua conclusão, se realmente ele foi humilde e sincero o bastante, que servirá de exemplo para nós hoje. Leia o capítulo 1 de Jonas, e se for possível leia todo o livro por completo. Assim você vai ter uma noção melhor sobre a vida deste profeta. Ouça este vídeo quantas vezes for necessário, para você entender melhor, e faça anotações, comente com outras pessoas, e com certeza você rapidamente irá dominar o assunto com segurança. Desta maneira você estará capacitado a levar os ensinos de Cristo semeando a palavra aos corações. Vamos agora à meditação. Por incrível que pareça, muitas pessoas têm uma ideia diferente da pessoa do profeta Jonas, pela informação que temos dele, quando lemos o livro que é apresentado com o seu próprio nome. Alguns têm em mente que Jonas era um profeta cheio de contradições, um fujão, uma pessoa sanguínea, isto é, pessoas que agem por impulso. Outros acham que ele foi rebelde, outros têm em mente que ele foi humilde, outros acham que ele foi medroso. Ouvi certa pessoa dar uma descrição como humilde para o profeta Jonas, apesar da sua desobediência à ordem de Deus. Fazendo a leitura em Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 7, vamos compreender o porquê alguém viu em Jonas sinceridade e humildade, em afirmar que a tempestade que estava acontecendo era por sua culpa, revelando que desobedecera ao Deus que criou o céu e a terra. Isto nos mostra que Jonas não se escondeu por trás da aparência e sim, falou a verdade para aquelas vidas que estavam no barco. No barco, ele mesmo atribui a culpa do que estava acontecendo no navio, e os marinheiros ao ver a sinceridade dele, e descobriu que era um profeta do Deus de Israel, não tomaram decisão precipitada, e sim, buscaram confirmação o que realmente se devia fazer. Outros acham que Jonas foi o profeta mais ousado em toda a Bíblia, ousado por dizer não a Deus. Como estivesse mostrando que estava sendo sincero em sua decisão. Chega a uma compreensão que ele tinha uma grande intimidade com Deus, como se duas pessoas ao serem tão íntimas a ponto de em algum momento da vida, uma dizer não, para aquela pessoa que é tão importante para ela. Alguns estudiosos da Bíblia afirmam que Jonas profetizou no reino norte de Israel, e era filho do profeta Amitai, e que a ordem de levar a mensagem ao povo inimigo da sua nação não era a primeira vez que o Senhor havia falado com aquele profeta. Isto é, o Senhor já tinha usado ele em outras missões, ele já tinha certa intimidade com Deus. Leia em 2 Reis capítulo 14, versículo 25. A sua atitude era expondo o que tinha dentro dele, como se estivesse dizendo, Senhor Deus, eu não gosto deste povo. É uma nação de pessoas perversas, inimigo do teu povo, e não merece nenhuma chance. O desejo do profeta Jonas era de vingança contra aquele povo, que havia feito muitos ataques contra o povo de Israel. Quando venciam outros reinos, eles se tornavam desumanos com os cativos, os tratando com perversidade. Ele estava de acordo com Deus que a cidade fosse destruída com fogo, destruindo toda aquela população, sem escapar ninguém. Mas, era contra a vontade de Jonatas, que aquele aviso de Deus seria uma chance de arrependimento. Se não se arrependessem aconteceria a destruição, e se por acaso se convertesse seriam perdoados e poupados por Deus. O que o profeta não estava compreendendo, é que Deus, não é um Deus geográfico, e sim, um Deus único e compassivo que vela por sua palavra. O projeto de salvação é para todos os povos debaixo do céu. Todos necessitam de uma oportunidade, e daí em diante, o juízo acontecerá de acordo à decisão de cada um. Por mais que Jonas era um profeta e conhecia bem as leis de Deus,
ele faltava compreender que todo ser humano a partir de Adão, após ter transgredido a ordem do Senhor, passou a viver uma vida caída da graça, e necessitado de reconciliação com Deus. Deus nunca deixou uma nação sem oportunidade de arrependimento, ele tem a sua maneira de se revelar às pessoas. Podemos observar isto, quando Deus mandou 2 anjos à cidade de Sodoma e Gomorra. Aqueles varões se esforçaram para que aquele povo compreendessem a gravidade do seu pecado, mas eles não aceitaram, denunciaram diante de Ló, que os 2 varões queriam serem juízos diante do seu povo. Isto quer dizer, que eles estavam viciados e conformados naquele tipo de vida, que mesmo o Deus dos céus, ao enviar 2 anjos em forma humana para avisar a eles sobre a gravidade dos seus pecados, oferecendo chance de arrependimento, mesmo assim, não aceitaram. As cidades foram destruídas, sendo salvos apenas Ló, o sobrinho de Abraão, e suas 2 filhas. Aconteceu a mesma coisa com a cidade de Jericó. Deus ordenou que espias fossem enviados àquela cidade. O povo já vinha tendo notícias do que o Deus dos Hebreus, já conhecido como o Deus de Israel, vinha protegendo o seu povo. Mesmo assim, não se converteram, ao contrário, resistiram. A única família a dar crédito e tomarem a decisão acertada foi Raabe a prostituta e sua casa. Foram salvas daquela destruição e passaram a servir o Deus único e verdadeiro. Assim estava sendo da mesma forma, o Senhor estava abrindo um leque de oportunidade ao povo de Nínive, capital da Assíria. Eles aceitaram, se converteram, e foram perdoados por Deus. Ao abrirmos a nossa Bíblia em Jonas capítulo 3, versículo 1 ao 10, vamos entender que o rei, ao saber do aviso de Deus por meio de um profeta, ele reconheceu que viviam errados, e proclamou um jejum. E todo o seu povo ali em Nínive, que era a capital da Assíria, teriam que jejuarem, inclusive as crianças, todos em geral. Deu ordem para que os animais ficassem também em jejum. E que todos grandes e pequenos se humilhassem ao Deus vivo. Deus ouviu e aceitou a humilhação deles, os perdoando e os salvando daquela destruição com fogo se não se convertessem ao Senhor. Uma outra passagem, que acho importante, é sobre o ladrão da cruz que reconheceu que Cristo era o Filho de Deus, Salvador da humanidade, e Jesus falou para ele após a sua conversão, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, e versículo 43. Eram 2 malfeitores, um se arrependeu e foi perdoado, o outro simplesmente ignorou aquela oportunidade ao recusar a Cristo como autor e consumador da fé. Deus se revela a toda a humanidade, dando chance e mais chances, porém, tudo tem seu limite, um dia a prestação de contas chega. Uma coisa é necessária sabermos que o Senhor não invade a privacidade de ninguém, os que vêm a Ele, têm que ser de decisão própria, e passará a viver em intimidade com Deus, passando a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Ainda falando sobre Jonas, por mais que ele teve este contratempo querendo fugir de uma importante missão, já que o Senhor tinha confiado a ele como seu porta-voz, ele se tornou um missionário que conseguiu, através de uma pequena mensagem, ganhar uma população que era mais de 120 mil pessoas. Inclusive o rei e todos seus auxiliares alcançaram de Deus o perdão. Uma coisa é necessária em nossas vidas: fazer um exame de consciência suplicando ao Senhor por uma vida direcionada pelo seu Espírito Santo. Em oração suplicando o perdão de Deus, estando atento para o que está acontecendo à nossa volta, observando que as Escrituras se cumprem dia a dia. E aqui chegamos ao final deste comentário bíblico. E o que você achou? Jonas foi sincero ao assumir a sua culpa diante dos marinheiros, e foi humilde o bastante para falar a verdade aos homens que nem conheciam o Deus de Israel? Particularmente falando, acredito que é uma lição de vida a todos nós hoje, até porque aqueles homens adoraram ao Deus vivo, em ouvir um profeta reconhecer a sua falha, e falar a verdade. Desde já convido a você fazer parte da nossa equipe de evangelização, em levar o conhecimento de Cristo por meio das redes sociais. Comente e compartilhe os vídeos deste canal, contribuindo para o avanço do reino de Cristo por meio do ensino bíblico. Se você é novo por aqui, se inscreva e deixe seu like. E que o Senhor Deus em Cristo abençoe a todos, e fiquem na paz.